Nas discussões que têm acontecido ultimamente sobre psicologia baseada em evidências, a psicanálise foi envolvida e apresentada como o oposto, como uma teoria e uma prática que pouco se importam em buscar evidências, ou que suas evidências não seriam suficientes, e ainda que é uma área muito presa a tradições antigas, com pouco interesse em buscar inovações. Aí os psicanalistas ficaram revoltados. A reação deles foi de duas naturezas. Alguns escolheram a saída do relativismo filosófico, de dizer que a ciência não tem essa importância toda e que a psicanálise não precisa satisfazer exigências científicas. Outros se revestiram de um espírito científico e mostraram artigos de pesquisa científica para dizer que a psicanálise é científica sim. Mas será que tem sinceridade nessa segunda saída? Vamos dar uma olhada em dois expoentes desse segundo grupo, no que eles falam a respeito das pesquisas científicas quando é para dar respostas aos críticos, e o que eles falam cotidianamente, quando estão no seu normal. Observem que no seu normal, eles tratam as ideias psicanalíticas como dadas, como certas. Não há preocupação nenhuma em apresentar nada que procure ser uma comprovação ou evidências empíricas. Fazem sempre uma exposição em forma de história e narração, se remetendo aos patriarcas psicanalíticos. Não existe preocupação em tecer críticas ou apresentar inovações decorrentes de pesquisas mais recentes. Vamos dar uma olhada e a pergunta que vai ficar é: qual é a razão em mostrar que existem iniciativas científicas se você não as segue e nem se importa com elas no seu dia a dia de divulgação da sua área? Porque a psicanálise é uma ciência! Que é isso? Ciência é assim, gente. Parte dos guias Cambridge para terapia da série Terapias Psicológicas, oferecendo intervenções psicológicas baseadas em evidências para clínicos. Short Term Psychodynamic Psychotherapy, psicoterapia psicodinâmica breve, de curto prazo, para transtornos somáticos funcionais. A eficácia de adicionar psicoterapia psicodinâmica de curto prazo a antidepressivos no tratamento da depressão. Então, é a revista Neuropsicanálise, tá? Ela é publicada pela Associação Internacional de Neuropsicanálise. Um artigo dessa revista Neuropsicanálise: os sonhos representam a via régia não para o inconsciente, mas para a autoconsciência, o autorreconhecimento, self-awareness, a regulação do self-emocional. Como é que a psicanálise não muda? Como é que os psicanalistas se mantêm aferrados ao que dizia Freud? Os caras estão falando aqui explicitamente. Será que tem corroboração empírica para os principais conceitos da psicanálise? Esse artigo foi publicado em 2004, A Suposição Psicanalítica do Processo Primário. Evidência e achados extrapsicanalíticos. Se a gente quer mostrar para as pessoas que aquilo que a psicanálise diz possui correspondência na realidade, a gente não pode apresentar para as pessoas somente evidências que decorram dos métodos psicanalíticos. Esse aqui ele falou complexo de Édipo, né? Que o complexo de Édipo não tem evidências. Olha aqui. Priming the primal scene, a cena primária. Vamos ver se o conceito de sublimação ele não tem apoio empírico. Então eu vou mostrar aqui, ó. Não tem psicanalista medindo? Esse aqui é um artigo que está na revista Neuropsicanálise, The GeoCat 1.3, uma ferramenta simples para a mensuração do processo de pensamento primário e secundário. Qual genitália está envolvida na dissolução do complexo de Édipo em garotos? A identidade de gênero de crianças pré-escolares não é dependente de seu reconhecimento de diferenças genitais.
Ou seja, o que essa autora está dizendo, gente, é Freud estava errado. Porque a psicanálise é uma ciência. Agora, vamos ler o trabalho do Paulo Bier, Psicanálise e Ciência, mostrando lá os estudos do Schrevrin, que comprovam empiricamente a hipótese da fobia ligada a determinadas palavras em função das ondas cerebrais e etc. Uma maquinaria super complicada. Há evidências a favor de hipóteses psicanalíticas, mas dizer que nós viramos as costas para a justificação. Vamos parar com essa má fé, gente. Vamos ler um pouquinho mais. Leischer e Rabun, que mostram de forma empírica, cabal, com várias meta-análises, que a psicanálise, enquanto método de tratamento, é eficaz. Mais eficaz que muitas terapias comportamentais, mais eficaz que muitas terapias cognitivas. O que é isso? Que falta de evidências. Meta-análises, estudos de corte, respostas do Leischer à crítica que ele recebeu. Ciência é assim, gente. Tá aqui. Scherler, 2010. Leischer e Rabun. Não é só o 2008, querida. É 2015, é 2016. São revisões em cima de revisões. Abbas, 2006. Fonag, 2012. Drissen, 2010. Só o que você pode recolher, se dando ao mínimo trabalho de abrir a página da British Psychoanalytic Association. Larga a mão de ser preguiçoso. Larga a mão de ser preconceituoso. Vai se dar o trabalho de ver que os psicanalistas apresentam evidências. Então é conhecida a fobia de um paciente de 5 anos, do Freud, chamado Hans, que tinha uma fobia por cavalos. Mas ao mesmo tempo tem um segundo tipo de fobia, um segundo grupo de fobias, que tem que ver com a mãe, tem que ver com, assim, ser levado. Né? Quer dizer, a fobia de água, de pôr a cabeça debaixo da água, de mar, de lagoa. No caso do pequeno Hans, essa fobia por cavalos, ela depois se desdobrou numa fobia por cavalos que estão engatados com uma carroça. Né? Então, fazendo alusão aí à carroça, com uma mãe, e a relação entre esses dois objetos, né, com uma relação também problemática. É um protótipo de um primeiro encontro ou um segundo encontro com o traumático. Né? O traumático, que nesse caso é a sexualidade, o fato de que os pais têm uma sexualidade, o fato de que, por exemplo, ela pode não ser suficiente para os seus pais. Em 1900, Sigmund Freud, fundador da psicanálise, publicou A Interpretação dos Sonhos. Nesse livro, o Freud registra a sua descoberta de que sim, os sonhos possuem uma significação. Freud nos mostra que o sonho, tal como nos lembramos dele ao acordar, é o resultado final de um processo de deformação e edição. Trata-se daquilo que o Freud chamou de pensamentos latentes. São desejos, medos, fantasias que passam pela nossa cabeça no dia anterior ao sonho, mas que foram suprimidos. O Freud especifica que a sublimação se mede pela função de reconhecimento social. Na vertente mais otimista, o Freud tem essa frase muito mencionada de que é impossível sublimar tudo. O Freud vai dizer isso vai ser problemático. Com Lacan, a problemática da sublimação vai adquirir um contorno completamente diferente. Para que você se aprofundar nessa problemática, 2 trabalhos. Um do meu amigo Vladimir Safatli, A Paixão do Negativo, Lacan e a Dialética. Em grande parte foi o que o Lacan tentou fazer. No contexto do conceito de sublimação em Lacan, nós temos uma tese muito importante, recente, de Clarissa Metzger.
Freud descobriu que nós somos seres essencialmente divididos. E o Freud também descobriu que essas partes de nós, elas estão quase o tempo todo em conflito. O que Freud descobriu é que os nossos sintomas neuróticos são, na verdade, formas que a gente inconscientemente encontra de satisfazer aqueles desejos do id que nós reprimimos. Bom, a psicanálise foi exatamente um método criado por Freud para atender as pessoas que optam por esse caminho da doença como forma de resolução do conflito. É uma primeira possibilidade que Freud elenca. A segunda possibilidade, a própria existência da doença neurótica, dos sintomas, prova isso, né? Então, o que o Freud faz, no fundo, é descobrir as leis, as propriedades, as regularidades que ele escolhe chamar de unbewusst, inconsciente. Né? A gente pode dizer, olha, esse conjunto de fenômenos, né, o Freud recolheu para postular, então, a existência do inconsciente. Né? E a resposta que me parece mais convincente, ela veio com Lacan. Né? Lacan observou um fato muito simples, que é o fato de que nós, com nossos pacientes, com os nossos analisantes, a gente só fala. Né? Quando Freud descreve o complexo de Édipo, bom, com Freud, se você for tentar buscar isso na obra de Freud, com a ajuda do senhor Jacques Lacan, psicanalista francês, certamente o maior nome da psicanálise depois de Freud, do ponto de vista lacaniano, para Lacan, deve ser encarada por nós metodologicamente, de maneira figurada, de maneira alegórica, o que o Freud chama de mãe, e substituir pela ideia de um primeiro outro na vida da criança. É isso mesmo. O Freud diz que a menina, frustrada por perceber que ela não tem um pênis e nem nunca terá, e essa compensação é o que Freud observava nas fantasias relatadas pelos seus pacientes, mas se a gente adota esse ponto de vista lacaniano de enxergar o complexo de Édipo descrito por Freud como um mito e extrai dele esses elementos estruturais, a gente consegue então localizar, identificar, verificar a presença desses elementos, do primeiro outro e do segundo outro, na vida de qualquer criança. Porque a psicanálise é uma ciência! Que é isso? Ciência é assim, gente.